A gente vai falar sobre as finanças do negócio, então hoje eu quero falar com vocês sobre custos, sobre despesas e por fim como fazer o famigerado preço do meu serviço. O pessoal sempre fala, Edilson, mas como que eu vou saber a minha hora? Aí eu falo, pega lá a tabela do Aspecom, pega a tabela da PGESP, pega a tabela da Aspejude, pega... E aí o cara fala assim, tá, mas eu sei que tem essa tabela, mas será que essa tabela tá me dando lucro? É esse o ponto, né? Que o pessoal começou assim, Edilson, tá, eu tô fazendo, mas... será que essa tabela está me dando lucro? Se eu estou num desafio, estruturando meu negócio voltado para o lucro, eu não preciso ir lá e fazer o custo que eu tenho para eu descobrir o que eu posso fazer com a minha empresa e o que eu não posso fazer com a minha empresa. Então é esse o objetivo de hoje, tá bom? O objetivo de hoje é falar de custos, de despesas e por fim nós vamos fazer a construção do preço do seu serviço. Se você pesquisa, você vai ver que o pessoal sempre tem uma dificuldade de fazer o preço do serviço. Hoje nós vamos fazer, até o final da aula nós vamos fazer. Se você pegar aqui embaixo do vídeo, aqui, ó, embaixo do vídeo, tem um botão com o... para quem está assistindo ao vivo, né, tem um botão com a pasta para você baixar as planilhas. E quem está assistindo já dentro da comunidade, você vai ter aqui embaixo também embaixo do vídeo, vai ter o local para você fazer o download, inclusive das planilhas, tá? Para quê? Para que você possa entender as finanças do seu negócio, para que você possa fazer o seu negócio realmente dar lucro. Então, hoje, nossa meta é essa. Hoje, a nossa meta é falar disso. É claro que você tem que pensar, mesmo quando a gente vai falando de finanças, você vai ter que pensar o que eu quero com esse negócio do ponto de vista financeiro. Você sabe que todo negócio ele existe para resolver um problema que tem no mundo real. Uma empresa só existe para resolver um problema que tem no mundo real. Diferentemente da academia, que está mais preocupada com os problemas teóricos, uma empresa ela surge para resolver um problema do mundo real. Por isso que na hora que a gente falou sobre proposta de valor, a primeira coisa que eu falei para você pensar é qual a brecha de mercado que eu resolvi atuar. Qual era o buraco que tinha no mercado que não estava preenchido que eu resolvi atuar. Só para você ter uma ideia, agora, né, eu estou aqui com o celular, agora saiu uma notícia aqui. Vocês sabem que o iPhone 12 está saindo agora. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa aula, mas agora acabou de sair o iPhone 12. Então, já para deixar registrado aí para a posteridade, que agora acabou de sair o iPhone 12. E no anúncio do iPhone 12 veio a seguinte notícia, de que não haverá carregador e nem fone de ouvido. O iPhone 12 não tem carregador, nem fone de ouvido, não vem junto com o aparelho. Consequentemente, olha só o problemão que se gera aí. Por quê? Porque eu vou fazer um celular, que as pessoas querem esse celular, mas eu não tenho, não vai vir junto com o aparelho ou carregador. A pessoa vai ter que comprar o carregador em separado. Aí os advogados viram e falam, Edilson, mas isso é venda casada, o Procon vai lá encher o saco e reclamar. E o que acontece? A Xiaomi, ela já achou a solução. Ela foi lá e criou um carregador por menos de R$30. Menos de 30 dólares, na verdade, né? Um carregador por menos de 30 dólares. Um carregador adaptado para o iPhone, com a qualidade que um telefone da Apple precisa e por menos de 30, né? Por menos de 30 reais mesmo, é 30 reais mesmo, 30 dólares não. 30 dólares ficaria muito caro pra gente. É por menos de 30 reais, a Xiaomi criou o carregador. E o pessoal ficou em alvoroço, né? Mas como assim? Você tá vendo que surgiu uma brecha no mercado, o que a Xiaomi veio e falou, opa, ok, tô resolvendo o problema desse mercado. Só pra gente, nessa mesma linha, a Samsung também anunciou que a partir de 2021 os celulares da Samsung também saem sem carregador. Então, se esse era um problema dos usuários do iPhone, agora passa a ser um problema da maior parte dos usuários. Agora você me fala, será que a Xiaomi está achando isso ruim ou ela está achando isso maravilhoso? É claro que ela está olhando e falando de gente, agora eu tenho mais milhões de usuários da Samsung para eu resolver o problema que existe no mundo real. Então, toda empresa ela nasce com o objetivo de resolver um problema do mundo real. Nós estamos na pandemia, mais um exemplo aqui que eu vi essa semana, achei o máximo. Nós estamos na época da pandemia, né? Então está acontecendo muita gente no home office
E aí assim, ninguém estava preparado, então não tinha cenário preparado, ninguém estava preparado para funcionar o home office. E você deve ter visto aí vários memes de pessoas de bermuda dentro de casa, de pessoas tá no meio de uma transmissão e aparece alguém, né, ali no fundo, criança, cachorro e aquela bagunça toda. E eu vi um empresário, inclusive estava anunciando no anúncio mesmo no Instagram. E o anúncio dele era o seguinte: ele inventou uma coisa que prende aqui na cadeira, prende atrás da cadeira e transforma a cadeira que é ao redor, onde eu estou, transforma isso tudo no fundo verde. E aí, consequentemente, não tem risco, né, de acontecer alguma coisa lá atrás e a pessoa ficar exposta. Por que eu estou te trazendo esses exemplos? Porque o empresário só existe para resolver um problema do mundo real. E se o empresário conseguir fazer isso de modo satisfatório, ou seja, se ele resolver um problema que existe no mundo real de modo satisfatório, ele vai ter lucro. E o objetivo principal da empresa não é o lucro, mas tenha certeza que sem lucro, qualquer empresa está fadada a desaparecer. Se você observar essas grandes empresas, você fala, não, Edilson, mas eu tenho uma Uber que ainda não tem lucro, eu tenho uma Amazon que ainda não tem lucro, mas olha a estrutura que os caras estão criando. Então eles estão crescendo, eles sempre ficam pegando dinheiro no mercado para fazer crescer, para simplesmente dominar esse mercado e aí sim eles terem muito lucro. Então fica atento a isso. O objetivo de toda empresa normalmente não é o lucro, mas se uma empresa não tem lucro, ela está fadada a desaparecer. Se o seu negócio não conseguir gerar lucro, ele está fadado a desaparecer. A pandemia que a gente está vivendo, ela trouxe uma dura realidade, não dá para a gente negar isso, né? Que a pandemia trouxe uma realidade muito dura para todos nós. E essa realidade é que as empresas morrem quando não conseguem gerar lucro. E no Brasil, a maior parte das empresas já estavam mortas. Por que, Edilson, que você está falando que a maior parte das empresas já estavam mortas? Porque quando começaram os primeiros dias da pandemia, o que se falava o tempo todo, as empresas não têm capital de giro para sobreviver a 15 dias. Você fala, peraí, o que está acontecendo? O empresário está sugando toda essa empresa, está tirando todo o lucro de dentro dela e não está permitindo que ela tenha capital de giro. Como que essa empresa vai sobreviver? E mais do que isso, se nós estamos num mundo em que a concorrência é acirradíssima, como que eu tenho uma empresa que não tem caixa para se manter? Então, toda vez que você observa e você olha o seguinte, o fulano tal quebrou, fulano de tal quebrou por causa da pandemia. Não, ele não quebrou por causa da pandemia. Ele já estava em dificuldade e na pandemia ele não conseguiu sobreviver. Mas se ele tivesse planejado, se ele tivesse se organizado, ele tinha sim, dentro da estrutura dele, passado a pandemia com razoável grau de tranquilidade. E eu vou mostrar para vocês sobre isso. Então, o que aconteceu nessa pandemia agora não foi que as empresas quebraram, elas apenas caíram. Elas já estavam mortas e por quê? Porque elas estavam mortas porque elas não conseguiam gerar lucro. Sem oxigênio, é claro que não tem como sobreviver. Não tem como sobreviver sem oxigênio, as empresas já estavam sem oxigênio. Esse material faz parte do curso Estruturando um Negócio Voltado para o Lucro, que é um brinde exclusivo para os assinantes anuais da Comunidade Perícia Bancária. Se você ainda não assinou a Comunidade Perícia Bancária, aqui na descrição do vídeo tem um link para você assinar. Espero te ver lá dentro da comunidade.